Lei seca do INSS. Qual que eu tô lendo? Não lembro. A Lei 8.112? Vamos ler. Aham. Observe que o texto constitucional estabelece que no total dos vencimentos que se submete ao teto estão incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Atenção, de acordo com o artigo 25, de acordo com o artigo 25 da Lei 8.216, nas hipóteses de acumulação constitucionalmente admitida, o limite máximo de remuneração mensal será observado em relação a cada cargo, emprego e função, ou seja, não era de contratado pelo total dos vencimentos recebidos nos cargos, mas pelo total de recebimento em cada cargo. Não entendi nada. Eu nem lembro que, nem sei que eu estou lendo. Deixa eu escrever aqui o que está escrito aqui. Artigo 44. O servidor perderá. Artigo 44. Do regime jurídico dos servidores públicos. É o 812, né? Certo. Texto compilado. Certo. Confirmando aqui. Conteúdo. Certo. Também esse dispositivo está superado a nova redação do inciso XVI 16 do artigo 37, ao permitir a acumulação remunerada de certos cargos públicos, determinou fosse observado em qualquer caso o disposto no inciso 9 e esse dispositivo submete ao teto a totalidade das remunerações percebidas, cumulativas ou não, por conseguinte, ficou revogado a Lei 8.216 e daqui para frente, mesmo que a acumulação seja permitida, a soma das remunerações não poderá ultrapassar o valor dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Interessante essa coisa de previdenciária. Artigo 43, revogado. Artigo 44, servidor perderá 1. A remuneração no dia em que faltar o serviço sem motivo justificado. Certo? Nada mais justo, faltou, não trabalhou, não ganhou. Segundo, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Observação: o inciso 1 e 2 tem sua relação dada pela Lei 9.527. Também é bem justo, saiu mais cedo, chegou atrasado, deu uma saidinha no meio do expediente, não trabalhou naquele horário, tudo será computado e descontado. Daí parece que não tem mais o terceiro que eu tenho aqui. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes do caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim considerado como efetivo exercício. Eu vou tirar o compilado. É que eu estou usando uma apostila.
Certo, 3 não existe mais. Parágrafo único continua a mesma coisa. Rigorosa disposição. Antes, se a falta era justificada, o servidor nada perdia. Agora, ele até não sofrerá. Ué, tá certo isso? As faltas justificadas decorrentes de causa fortuita ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo o exercício. Tá certo. Agora até ele não sofrerá descontos no vencimento, mas aquele dia não será computado em seu tempo de serviço. Até porque seria fictícia tal contagem. A emenda constitucional, reforma previdenciária, proíbe expressamente a contagem de tempo fictício e, consequentemente, não será considerado para efeito de férias nem de aposentadoria. Para contornar o problema, o servidor poderá compensar a sua falta, trabalhando num outro dia ou extraordinariamente em vários outros dias. Interessante. Artigo 44, esse aqui tem várias mudanças. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Vencimento é sagrado. Ninguém bota a mão. Desconto só os determinados pela lei em caso de reposição aos cofres públicos ou de indenização em que o desconto é limitado a 10%, ou por ordem, mandato judicial em caso de pensão alimentícia. Fora disso, fica proibido descontar qualquer dinheiro de salário, vencimento do servidor público, mas essa regra não é tão rígida. Daí tem aqui um parágrafo. Olha aqui, adicionaram duas coisas. Em 2015 colocaram 2 parágrafos. Em 2002 tem um vide-lei. Então vamos lá. Na verdade, o parágrafo 1 tá meio que a mesma coisa que estava lá anteriormente. Assim, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros a critérios da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. Súmula 2. O total de consignados facultados que trata a súmula 1 não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para 1. A amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito, ou 2. Utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Louco, 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 louco. Certo. Uma página. Segunda página. Aqui. As reposições e indenizações ao erário utilizadas até 30 de junho de 1994 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Mesma coisa aqui. De início, cumpre distinguir reposição de indenização, o dinheiro que o servidor pegou e deveria devolver aos cofres públicos, mas não devolveu, deverá ser reposto já os danos que o servidor causar à administração por culpa ou dolo deverão ser indenizados. Destaca-se que a nova redação determinou a atualização do valor. A correção monetária foi limitada a 30. Uma vez que de lá para cá a inflação não teve vulto maior. Ainda com a correção, o funcionário devedor saiu beneficiado, pois há um expressivo resíduo inflacionário, desde então minimizando seu débito para com os cofres públicos, privilegiando-o em detrimento dos patrimônios do povo. A sua necessidade de comunicação prévia visa prevenir o funcionário para que este organize suas finanças e não seja surpreendido com o desconto, evitando privações ou calotes de suas outras dívidas, o que desabonaria, desacreditando o desabonando a própria administração pública. Súmula 1. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. 10%, Observação, esta súmula U tem sua redação dada pela medida, A indenização será feita por parcelas cujo valor não exceda 10%, Aqui, ó. A limitação de desconto de 10% tem um propósito de preservar as forças econômicas do servidor.
para que esse continue ele a sustentar a sua casa, família e honrar os seus compromissos. Tal porcentagem razoável e atende tanto ao o interesse do funcionário devedor, pois não o desfalca demasiadamente, quanto atende ao interesse dos cofres públicos, em que apenas 10% dessa parcela será recomposto. Destaca-se, porém, que a limitação da parcela de 10% é restrita à indenização, ou seja, aqueles casos em que o servidor está pagando os danos causados ao erário. Para os casos de reposição, o limite é maior, já que o servidor já passou a mão no dinheiro público e deveria tê-lo devolvido de uma só vez. Sinistro, né? Súmula 2. Quanto o pagamento de indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Tá certo? Observe que a limitação aqui refere-se à reposição. O limite é maior porque o servidor já passou a mão no dinheiro público e deveria tê-lo devolvido de uma só vez. E é só o fato de estar sendo parcelada a restrição, já que é uma grande vantagem para ele. Súmula 3. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento, a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida serão eles atualizados até a data da reposição. Certo? Este é um caso particular de reposição. O funcionário recebeu a mais num mês e deve, logo no mês seguinte, devolver tudo de uma só vez, até para que ele nem tenha tido tempo de gastar aquele excesso. E assim, nem sinta a falta do desconto único. Próximo, 47. O servidor em débito com o erário que foi demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Certo? Certo. Se o funcionário que causou o dano tenha o dever de indenizar ou aquele que recebeu a mais deve repor, acabou sendo demitido, mandado embora ou pediu a conta em exoneração para fugir do desconto, obviamente seria impossível descontar o seu salário, vencimento ou a indenização devida. O Estatuto determina que o ex-funcionário pague o débito em 60 dias. Súmula única. Opa. Parágrafo único. A não quitação de débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida vertida. Ou seja, se você não pagar, você vai para a dívida. Mas e se o devedor não pagar no prazo de 60 dias, simplesmente a União escreverá a dívida e executará judicialmente o valor devido e será como uma cobrança qualquer, em que o juiz mandará o devedor pagar, penhorando seus bens para pagamento da dívida. Porque a inscrição da dívida e execução seria mais prático o desconto da folha de pagamento, é que neste artigo 47 é disciplinada a cobrança de débito do servidor que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa à reposição seja superior a 5 vezes o valor de sua remuneração. Ou seja, quando o cara não tem emprego, ele saiu do treco público. Daí a impossibilidade de descontos demitidos, exonerados, bem assim para que os que já tiveram sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, já que não mais constam eles da folha de pagamento. Mas e quanto àqueles que continuam servidores, fazendo, pois, parte da folha de pagamento? Para estes, os descontos não é recomendável quando o valor de reposição for superior a 5 vezes o valor de sua remuneração, porquanto o voltoso valor do débito alongaria demasiadamente e o pagamento do débito e a recuperação do dinheiro público. Muito interessante. Aqui tem umas coisas extras. Coisas extras. Artigo 48. O vencimento e a remuneração do provento não serão obtidos do arresto, sequestro ou penhora, exceto das prestações de alimentos resultantes da decisão judicial. Certo? O salário de todo trabalhador é impenhorável, ou seja, não pode ser usado para obrigá-lo a pagar suas dívidas, assim
o declara a CLT. E com o servidor público não poderia ser diferente. Também seu salário, vencimentos, remuneração e provento não pode ser penhorado. O arresto é uma espécie de penhora, tal qual o sequestro produz o mesmo efeito, ou seja, garante a execução judicial. Não se aplicam eles ao vencimento do servidor público, há uma única exceção, apenas para pagamento de pensões alimentícia, pensão que devemos aos filhos ou à esposa, e é aí que pode haver penhora e, portanto, também arresto e sequestro. E com esses 10 artigos que eu li, acaba o capítulo 1 da Lei 8.102 do vencimento e remuneração.